Glória a Deus. Amém. Senhor, louvado seja o teu santo nome. Obrigado, meu Deus, pela oportunidade de estarmos aqui hoje aprendendo mais de Ti. Fala conosco, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso. Revela-nos os Teus mistérios, Senhor. Usa-nos, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, para buscar mais do Teu conhecimento, para falar mais de Ti, para Te conhecer com intimidade, meu Pai. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, que hoje aqui sejam esclarecidas as nossas dúvidas, que possamos aprender mais de Ti, mais da história, Senhor, que envolve o Teu santo nome. Oh, Pai, prepara os nossos corações, Senhor, para receber a semente que vai ser plantada aqui hoje. Que ela frutifique, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, na vida dos nossos familiares, nas nossas vidas, na vida dos nossos amigos. Oh, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, nós entregamos a Ti todos os momentos daqui em diante. Entregamos a Ti, Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, tudo que vai ser falado, tudo que vai ser discutido. Limpa, Senhor, os nossos pensamentos, para que não pensemos em outra coisa, senão em buscar-te. Assim nós te pedimos e já te agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém. E graças a Deus. Fiquem à vontade, meus irmãos. Bom, o tema de hoje é Êxodo. Vamos começar por Êxodo e depois vamos para Levítico e vamos entender o que significa o Êxodo. Vocês devem ter visto na última aula, onde foi falado sobre o Pentateuco, o que é o Pentateuco. E dentro do Pentateuco foi falado quem escreveu o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Ou seja, a Torá para os judeus. Então foi falado como Êxodo faz parte desses 5 primeiros livros da Bíblia, então já sabemos quem foi o seu autor, Moisés. E aí nós vamos agora mergulhar um pouco na história do Êxodo, mergulhar um pouco nessa história do que foi. Por que aconteceu? Primeiro que assim, Êxodo é saída. Saída da onde? Não é só a saída do Egito, né, gente? É a saída da situação, é a saída da escravidão, é a saída do que eles viviam. Mas aí a gente pergunta, como a gente puxa o Êxodo, a gente puxa como tema principal do Êxodo o quê? A libertação. A libertação do povo que era cativo no Egito, o povo hebraico ou israelita, que era cativo no Egito. Mas como eles foram parar no cativeiro? Vocês já pararam para pensar? Como que o povo de Deus foi parar na escravidão? Vamos falar um pouquinho sobre isso. Primeiro, para a gente entender como que esse povo foi parar lá. Vamos retomar um pouquinho só aqui, bem rápido, bem brevemente, um pouquinho a história de José. José tinha 11 irmãos, e esses 11 irmãos, por algum emaranhado do destino, obra do próprio pai, trabalhou na vida desse povo, desses irmãos, para que pensassem em matar um dos irmãos. Para abreviar a história, ele acabou sendo vendido para uma caravana. Ao ser vendido para essa caravana, ele foi levado para o Egito e novamente vendido. Lá, vendido, ele foi se desenvolvendo, foi crescendo, foi sendo conhecido, passou pela cadeia, revelou sonhos, enfim, interpretou sonhos, até que, em determinado momento, ele chegou a estar abaixo apenas do faraó. E olha que interessante, por que você está falando essa história? Porque nesse momento, agora, José, que tinha sido vendido pelos irmãos, agora ele é governador do Egito. E nesse momento de fome, que a terra passava, os irmãos vão buscar comida onde? No Egito.
quando buscam comida no Egito, recebem o que buscaram, mas não foram só os 11 irmãos dele. E aí observem, 11 irmãos, 12 com José. Isso lembra o quê? Nos lembra as 12 tribos de Israel, porque esses irmãos que venderam José eram os filhos de Jacó, que posteriormente, após voltar, brigar com o anjo, ou com uma divindade, ficou conhecido como Israel. E aí, a partir daí nós temos os israelitas. Mas assim, focando na história de José e desses irmãos. Agora o povo do Egito, incluindo os irmãos, estão buscando alimento no Egito. E aí eles dão tudo aquilo que eles têm. Eles dão o dinheiro que eles guardaram para se alimentar. Acabou o dinheiro. Eles dão os animais que eles tinham ainda para poder se alimentar. Deram tudo que eles tinham. Agora o que eles vão fornecer como parte? A única coisa que eles tinham: os braços, o trabalho deles. E agora que eles estão trabalhando o povo egípcio, eles são muito bem recebidos. E inicialmente não entram simplesmente como escravos no Egito, mas entram como servos. Só que aí aquele que Faraó, que conhecia a história de José, que gostava de José, que tinha convivido com José, agora ele já não existe mais. Morreu, o tempo passou, morreu. A história de José acaba ficando de geração em geração esquecida. E agora esse povo, e aí olha que interessante, se a gente olhar no início do texto de Êxodo, aqui da nossa apostila, nós vamos ver que eram 70 pessoas aproximadamente que compunham esse povo que foi para o Egito. E agora esse povo não são mais 70 pessoas. 400 anos depois, eles formam um povo de milhões de pessoas. Como? Tudo pela graça e misericórdia de Deus. E aí nós vamos ter dois pareceres. Eu quero chamar muita atenção para o primeiro parecer, estudioso, teológico, e o segundo parecer, bíblico, revelado, inspirado. No primeiro parecer nós temos, no início do texto aí, Flávio Joséfo. E Flávio Joséfo, ele nos traz, aí vamos falar um pouquinho sobre isso, só que o nosso foco, assim como foi falado na aula de bibliologia, é Bíblia. Então nós vamos falar sobre a história, um pouquinho só, sobre esse historiador Flávio Joséfo, que ele fala o seguinte, que o escriba teria sido inspirado, revelado a ele, e ele foi falar ao faraó, que agora não era aquele faraó do tempo de José. José já não existia mais. E esse faraó agora recebe a seguinte informação. Vocês vão ver aí na página 6. Vocês vão ver na página 6 a história desse escriba, a história que Flávio José traz dizendo que um escriba falou para o faraó que nasceria um homem, que esse homem seria muito próspero, que esse homem se desenvolveria, cresceria e que isso poderia substituir um poder. Então o que o faraó faz? O faraó manda matar os homens, as crianças. Manda exterminar as crianças do sexo masculino, jogando no rio. E aí nós entramos na história de Moisés. Tá? Agora nós falamos sobre a visão histórica, certo? Então agora nós vamos falar da visão bíblica. A visão bíblica nos diz o seguinte, a visão bíblica, e nós vamos trabalhar em cima disso, a visão bíblica diz o seguinte, que o faraó viu esse povo de 70 pessoas crescendo, aumentando, tomando conta de todas as coisas, e teve medo. E teve medo do quê? Teve medo do homem, Moisés? Teve medo daquele povo? Teve medo do Deus de Israel? Não. Ele teve medo
daquele povo, porque o povo agora estava crescendo de forma descontrolada, ficando maior do que o povo egípcio e colocando em risco o povo egípcio. É isso que a gente vai ver em Êxodo. Por quê? Porque agora eles poderiam se juntar. Em Êxodo 1:7, eles poderiam se juntar aos inimigos dos egípcios e tomar conta do país, dominar o país. E aí o faraó decide o seguinte: vamos matar os meninos. Por quê? As crianças. Por que o sexo masculino? Porque o sexo masculino, alguns podem pensar assim, não, mas era por conta da prole. Não, mas acontece que o sexo masculino é o povo do exército. É do sexo masculino que viriam os guerreiros. Então ele começa a ver isso, aquele povo que antes era bem recebido no Egito, no tempo de José, agora ele começa a ver esse povo, e lembre que agora já é uma nova geração, é um novo governante, começa a ver esse povo como um povo ameaçador, que vai tirar o país, que poderiam vir contra eles mesmos. E então a gente vai ver ali no versículo 11 do capítulo 1, que eles estabeleceram sobre o povo hebraico, chefes, lideranças, pessoas que dominariam o povo hebraico com violência. Olha a escravidão começando aí. Só que o povo continua crescendo, continua se desenvolvendo cada vez mais. E aí nesse ponto nós estamos falando do que exatamente, pastor? Nós estamos falando da escravidão desse povo, porque nós não podemos entender e falar do Êxodo se não entender e falarmos da onde eles estão saindo. Eles não estão saindo apenas de uma terra estranha, porque pensem comigo, esse povo, agora, essa geração que está saindo do Egito, em Êxodo, é a mesma geração que entrou no Egito? O que vocês acham? Não, porque passaram-se 400 anos aqui. Entre a entrada e o Êxodo, 400 anos, alguma geração viveu aqui, então não tinha mais geração. Porque agora, o povo vivia em torno de 120 anos. Então, agora essa nova geração, nascida naquela terra, já talvez se sentisse daquela terra. Porque nasceram ali. Pensa comigo. Se você nasceu, viveu num terreno árido, você conhece um terreno próspero, verde, que tem alimento em abundância? Não. Você conhece o terreno árido. Você nunca desfrutou de algo diferente. Mas esse povo começa a ser cada vez mais pisado, mais escravizado, mais sofrido, e isso vai culminando com revolta entre eles mesmos. Pensem como era esse povo de Êxodo agora, escravizado, trabalhando de forma forçada, violenta. Lá no 11 diz: estabeleceram, pois, sobre eles chefes sobre eles trabalhos forçados, para oprimir com tarefas pesadas. E assim os israelitas construíram para o faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Então olha só, eles foram obrigados a construir essas cidades. Por que não se revoltaram? Porque isso foi gradual. Um povo que estava numa terra confortável, as gerações vão passando, a situação vai piorando, a situação vai ficando mais difícil, mais complicada, e isso vai passando de geração para geração, até que, nesse momento, as coisas parecem até, de certa forma, normal. Nós vamos falar agora, entendemos então a escravidão.
Entendemos por que esse povo de Israel se transformou, virou um escravo. Então agora nós vamos entrar no chamado de um cara chamado Moisés. O que foi o chamado de Moisés? Primeiro, lá em Êxodo 3:2, nós temos falando da sarça ardente. Pensem só, gente, a sarça ardente. Um chumaço de mato ali. Por isso que eu pedi para vocês pegarem a Bíblia. A Bíblia em Êxodo 3:2, porque nós vamos falar sobre a apostila, trabalhando sobre a Bíblia, tá? Então nós estamos tratando os assuntos da apostila, falando sobre a Bíblia, sobre o que a teologia vai estudar dentro da Bíblia. Então vamos lá, em Êxodo 3:2 nós temos a história da sarça ardente. Na sarça ardente, Moisés ouve um chamado. O chamado para Moisés, requisitando ele. Pensem, Moisés olhando para o mato, pegando fogo, sem se consumir. Como se isso não fosse suficiente, no versículo 4, ele ouve a voz da sarça falando com ele: Moisés, Moisés. Verifiquem aí no versículo 4 do capítulo 3 de Êxodo, a seguinte voz: Moisés, Moisés. O que responde Moisés? Eis-me aqui. Moisés, Moisés. A sarça fala para ele: Moisés, Moisés. Deus falando com ele agora. E qual é a resposta de Moisés? Eis-me aqui. Vamos tentar puxar isso um pouquinho para os nossos tempos. Quantas vezes nós somos chamados e não queremos responder, não queremos ir, nos recusamos, falamos eis-nos aqui até que nos chamem. Quando nos chamam, nós tiramos o pé. E aí no versículo 10 nós vamos ver a resposta de Moisés, de Deus para ele, que vem falar assim: vem e eu te enviarei. Algumas traduções falam vai. Então, por exemplo, a tradução mais tradicional, que é a fiel, ela fala vem. NVI fala vai. Mas enfim, o fato é que no versículo 10 fala assim: vem e eu te enviarei para tirar o meu povo do Egito. E Moisés responde no versículo 11: quem? Eu? Eu vou fazer isso? Aí eu quero falar com vocês agora sobre nossa postura cristã. Porque vejam bem, Moisés era o cara tal, né? Falou com Deus na sarça. E agora quando Deus fala com ele questiona Deus: quem eu? No versículo 11, quem eu? Você vai abrir o culto. Não, pastor, eu não estou pronto. Vem ficar na porta para ajudar. Não, pastor, não dá. Vamos fazer uma ação social na rua? Ixi, eu tenho vergonha, não vou. Vamos vir para a escola, o curso de teologia? Hoje não dá. Por quê? Que ainda hoje, mais de 2000 anos depois, as nossas ações ainda são semelhantes à de Moisés. Será que as gerações não aprenderam nada de lá para cá? Nós vamos ver nos próximos, aqui mais adiante, quando nós entrarmos em Levítico, falando sobre as orientações de Deus e por que ele fala isso. Mas olha só, gente, nós estamos aqui diante de Moisés, questionando Deus: quem eu? É claro que todos nós somos incapazes por nós mesmos, mas nós precisamos confiar em Deus
para podermos seguir adiante. É claro que é assim, você vai ministrar a palavra, eu não vou ficar em casa só esperando e não vou estudar, não vou pesquisar, não vou fazer nada, aí também não dá, né? Digno é o trabalhador do seu salário, e isso nem sempre é em dinheiro, às vezes isso vem em sabedoria, em conhecimento, em revelação, em vivência, em intimidade com Cristo. Só que nós queremos as coisas no automático, queremos as coisas assim, sem entender que Deus pode nos usar. E Ele até quer nos usar. Mas se a gente não der um passo, como isso vai acontecer? Moisés era obrigado a ter ido? Não. Moisés não tinha o livre-arbítrio assim como nós temos hoje? Claro que tinha. Se Adão e Eva tinham o livre-arbítrio, se Caim tinha o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio, Moisés também tinha. Ainda assim, Jesus, Deus na sua misericórdia infinita, Ele responde no versículo 12, eu estarei com você. Ele está falando para ele que não estará sozinho. E aí quando ele fala que não estará sozinho, você não estará sozinho, a gente, mas naquela época era fácil, porque ele estava falando com Deus. Ele estava presente com Deus. Ele estava diante de Deus através da sarça. Ele tinha convívio com Deus. E você não tem? Você não tem convívio com Deus? Você não tem falado com Deus? Por que eu estou falando sobre isso? Porque nós estamos falando sobre o chamado de Moisés. E quando eu falo do chamado de Moisés, nós podemos trazer isso para a nossa vida hoje. Nós podemos trazer isso para a nossa realidade hoje. Quantos aqui não foram chamados? Quantos irmãos nossos também não foram chamados e recusaram o chamado? Você tem o livre-arbítrio de recusar. Agora a pergunta é: para onde você vai quando você recusar isso? Quantas almas poderão sofrer com a sua recusa porque você não está fazendo? A sua alma, será que não vai sofrer? A gente precisa começar a mudar o nosso caráter cristão, parar de pensarmos apenas em nós mesmos, mas pensar na igreja como corpo de Cristo, de forma geral. E aí eu falo sobre isso porque nós estamos falando do chamado de Moisés e trago isso para a nossa realidade. Agora vamos falar, continuando em Êxodo, vamos falar como esse povo sai, porque vocês viram que ali Moisés falou o quê? Não, mas mas eu sou, como se dissesse, eu não sou capaz. E Deus fala, não, eu estarei contigo. E agora vem 10 pragas. 10 pragas sobre o Egito. E eu não quero citar praga por praga, mas eu quero falar por que essas pragas. Meu Deus, por que foram lançadas pragas sobre um povo ainda que pecador? Por que o povo egípcio precisava sofrer? E aí existem alguns parâmetros da razão desse sofrimento. Um deles, primeiro, mostrar quem é Deus. E no versículo 5 do capítulo 7, Êxodo 7:5 diz assim: e saberão que eu sou Deus. Olha só, e saberão que eu sou Deus. Por quê? Porque aqui ele está mostrando que ele é o verdadeiro Deus, porque existiam naquela época muitos deuses egípcios, adorados pelos egípcios, e agora Deus está usando as pragas e o povo israelita para mostrar quem ele é. E no versículo 5 ele fala: e saberão que eu sou Deus.
que eu sou o Senhor. Para julgar os deuses do Egito, no capítulo 12, versículo 12, ele diz: juízo sobre os deuses do Egito. Olha só, nós estamos trabalhando em Êxodo, e aí nós estamos vendo por que as 10 pragas. Mas por que mandou praga? Por que matou os primogênitos? Por que veio o sapo? Por que veio o gafanhoto? Por que o rio ficou vermelho? Por que tantas pragas sobre um povo? Não tinha outra forma. Acontece que o objetivo não era apenas resgatar o povo de Israel que estava cativo. O objetivo também era mostrar quem é o verdadeiro Deus. O objetivo era trazer juízo sobre falsos deuses. Então tinha algo muito maior. No versículo